Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Deixe Suas Redes. Num trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: Isso é buscar o reino de Deus, e depois as coisas são acrescentadas, porque ele se derrama. Mestre, nesse trecho, Joel comenta sobre essa questão da busca espiritual. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre esse assunto da busca espiritual? Ô Gilson, essa questão da busca espiritual, ela precisa ser compreendida. Enquanto houver esse movimento de busca, tudo que estaremos fazendo é mantendo a ideia de futuro para alcançar. No entanto, aqui a pergunta é: alcançar exatamente o quê? Observe que o buscador, ele está na busca daquilo que ele tem como ideal para ser encontrado. Nós precisamos ver isso aqui. A primeira coisa é a própria ideia de futuro para encontrar. A segunda é aquilo que a gente tem como projeto para encontrar. Veja, aqui estamos lidando com dois aspectos dentro da busca que nós precisamos investigar. Se há qualquer verdade nisso. O buscador espiritual, na verdade, o que é que ele está buscando? O que quer que ele esteja buscando sempre estará dentro daquilo que o pensamento nele idealiza ser real. Então, o pensamento em cada um de nós, ele idealiza para cada um de nós aquilo que é real. Mas veja, aquilo que é real para ele. Por isso eu disse, aquilo que o pensamento idealiza nele como sendo real. Então veja que situação atrapalhada é essa nossa. Essa busca espiritual baseada no pensamento, o que quer que o pensamento esteja buscando, é algo que ele idealiza para ele. E o que ele idealiza para ele é parte do conteúdo dele. Porque todo pensamento tem, por princípio, aquilo que ele conhece. Repare, observe isso em você. Você não pode ter um pensamento de algo desconhecido. Todo pensamento que você tem é algo do conhecido. Assim são as nossas buscas. Você só pode estar procurando aquilo que você conhece. No entanto, aquilo que você conhece, identificável pelo pensamento, é parte do pensamento. Não pode ser a verdade. Então, nós dificilmente atentamos para isso, tão básico, mas ao mesmo tempo, algo muito chave. Toda essa busca é a busca dentro do conhecido. Porque é a busca dentro daquilo que o pensamento idealiza como sendo real. Mas se faz parte do pensamento, está dentro do conhecido. Assim, aqui a primeira coisa é descartarmos completamente essa ideia da possibilidade de termos um encontro fora do conhecido, uma vez que esse encontro na mente será sempre dentro do conhecido. Então, se a pessoa está nesta busca por Deus, ela não pode colocar Deus dentro do conhecido. Assim sendo, que espécie de busca é essa que fazemos? Nesse próprio movimento do pensamento que nós temos. É naturalmente um movimento de busca de uma autoprojeção.
Nós precisamos, Gilson, de uma constatação da realidade e não da busca daquilo que o pensamento idealiza como sendo real. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo grande aspecto determinante de ilusão e fracasso na busca é que toda busca pressupõe tempo. Qualquer coisa que você possa encontrar não será a realidade, porque a realidade não se encontra no tempo. Ela se constata exatamente quando o tempo termina. Porque estamos lidando com algo que não está no futuro. Temos que investigar a natureza daquilo que se passa conosco. Se realmente pretendemos ter uma vida divina, uma vida real, se pretendemos descobrir algo fora desta forma de existência, de modelo de vida, centrada no eu, centrada no ego, como tem sido nossas vidas, nós temos que investigar essa questão de que qualquer elemento que você possa encontrar em sua busca ainda faz parte do conhecido. E que qualquer coisa que você possa encontrar só poderá encontrar dentro do tempo. Colocando de uma outra forma, Gilson, não é da busca que nós precisamos. É exatamente do fim da busca. Do fim desse movimento de busca. Do fim desse movimento de procura. Então, esses dois aspectos nós acabamos de colocar para você. Mas agora nós temos aqui um terceiro aspecto bastante intrigante, bastante interessante, que é a verdade de que você não vai até Deus. Você não tem o endereço dele. Ele não é algo dentro do conhecido. Não é algo dentro do tempo. E esse terceiro aspecto, que é bem interessante e, ao mesmo tempo, maravilhoso, é o fato de que é Deus que se revela. Não é você que vai a Ele, é Ele que vem. No momento em que você está pronto, Ele vem. É muito comum e conhecido a expressão nesse próprio meio e ambiente de busca. Só que a gente não consegue ver o que essa expressão diz. A expressão é a seguinte: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Apenas quando você está pronto para esse encontro, você não vai até ele, ele vem até você. Não é você que encontra Deus, é Deus que te encontra. Você não vai até a graça, é a graça que se revela. Então nós precisamos apenas assumir a verdade desse encontro. Nesse sentido, só existe uma coisa aqui para se fazer: é atender a esse chamado. Quando, pela graça divina, ele acontecer. Se ele nesse momento está acontecendo a você, é por uma ação da graça que você está aqui nesse encontro. Se esse momento está acontecendo para você, é por uma ação divina que você está recebendo um chamado para ir além do mundo, para ir além da mente, para ir além do corpo, para ir além do eu. Portanto, Gilson, o nosso grande encontro com a verdade
é a verdade assumindo esse espaço dela em nossa mente, em nosso coração, expressando assim a verdade dela mesma, assumindo esse lugar dela própria, porque é esse o lugar dela. Não existe alguém presente aqui na vida a não ser ela. Ela é a realidade. Deus é a única realidade. Então é esta graça divina que nos atrai até ela. Não é de uma busca que nós precisamos, e sim de uma sensibilidade, vulnerabilidade e disposição para um trabalho direto, para este despertar, em razão desse grande chamado divino. E isso é exatamente o que estamos propondo aqui para você. Ter uma aproximação da realidade do seu ser, da realidade de Deus. Apenas se tornando disponível e aprendendo o que é aprender sobre si mesmo. O que é observar as reações. Se tornar disponível para esse trabalho. Quando estamos prontos, há dentro de cada um de nós algo queimando por isso. Então, um trabalho realmente acontece nessa direção. Descobrir o que é olhar, tomar ciência, ficar cônscio de si mesmo, nesse instante, desses pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, ações, gestos, a linguagem, a palavra, o que quer que esteja surgindo nesse momento, apenas olhar, descobrir o que é se aproximar desta compreensão de si mesmo, desse estudo de si mesmo. Nós temos no canal aqui diversos vídeos. Os nossos vídeos, neles estamos mostrando para você como ter uma aproximação real do autoconhecimento, da ciência da meditação e de todos esses elementos linkados a essa psicológica condição em que nós nos encontramos e que estamos prisioneiros em razão desse fundo de condicionamento que não foi investigado e precisa ser investigado e naturalmente descartado. Esse direto olhar, esse constatar aquilo que não é real, é o fim para aquilo que não é real. Algo que ocorre naturalmente por esta ação desta presença, por esta ação desta graça divina. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito no canal que faz o seguinte comentário e pergunta: eu tenho uma dor imensa e uma tristeza, e não consigo encontrar uma paz, tô sempre reclamando. Não tenho contentamento, mesmo tudo estando bem. Isso é o passado? Então, Gilson, essa colocação, isso na realidade é o retrato desta psicológica condição, onde está presente esse sentido de separação. O ser humano, Gilson, ele carrega a dor do sentido de separação entre ele e a vida, entre ele e a graça, entre ele e Deus. Isso está presente em razão desta ego-identidade, desse movimento que é o movimento do eu, que é o movimento do ego. O fim para esta psicológica condição requer a investigação da natureza do eu. E, naturalmente, esse eu, esse ego, esse sentido de identidade separada,
que sustenta o conflito, o sofrimento, a desordem e todas essas condições presentes nesse modelo de psique em sofrimento, de mente humana em sofrimento, é algo que naturalmente é o resultado do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação e das experiências. E tudo isso, naturalmente, é o resultado do sentido do eu presente. E esse eu não é outra coisa a não ser um acúmulo de conhecimento, experiência, como foi colocado, o passado. Esse sentido de alguém presente, agora aqui, que se vê como alguém presente, é o sentido, é o sentimento, é o pensamento, é a sensação de estar aqui e de que esteve ontem lá e amanhã estará em outro lugar. Esse é o velho movimento do tempo psicológico, que nos situa como alguém presente nesse momento que veio do passado. Veja, estamos diante de um jogo do pensamento. Essa ideia de alguém presente. E o pensamento é naturalmente passado. Essa ideia de ser alguém, esse sentimento de ser alguém, com todo o sofrimento que isso representa, não é outra coisa a não ser esta ego-identidade. Algo que não tem qualquer realidade fora do pensamento. E o pensamento é, naturalmente, o passado. Podemos romper com esta psicológica condição de ego-identidade, de alguém que vive no tempo, que veio do passado, está agora aqui presente, caminhando para o futuro? O nosso trabalho aqui consiste em tomarmos ciência dessa condição psicológica de ilusória identidade, de ego-identidade. Uma vez cientes de que todo movimento presente em você é o movimento do pensamento, que está presente constantemente em você. Eu me refiro a esse elemento do pensamento, que está constantemente te jogando para o futuro ou para o passado, e nesse momento presente, criando estados de sentimentos, emoções e sensações, e justificando esses estados a partir do pensamento, romper com isso é descobrir algo além do eu, além do ego, que é a natureza da verdade, daquilo que está presente aqui, além da mente. Ô Gilson, nós nascemos para realizar isso, para assumir esta verdade. A verdade de que não existe alguém presente. É estranho, é paradoxal, mas é exatamente assim. Não existe alguém presente que nasceu, que está vivendo e que vai morrer. Nós estamos apenas aqui nesse momento, diante de um grande sonho divino. Acordar deste sonho, se desvencilhar dessa ideia de alguém presente, é a liberação nesta vida. É a ciência da presença da verdade, do amor, da liberdade. É a ciência de Deus. Qualquer nome que queiramos dar para isso, estamos falando de algo além do sonho, além do conhecido, além desta psicológica condição em que nós nos encontramos. Alguns chegam a dizer que não é bem um sonho, é algo que se parece mais a um pesadelo. O fato é que estamos diante de algo que o pensamento está produzindo e podemos romper com isso. E é exatamente nisso que estamos trabalhando aqui com você.
se dá conta desta realidade, ir além desta psicológica condição de ego-identidade. Alguém que nasceu, está vivo e vai morrer. Aqui temos a vida acontecendo. E a realidade da vida como ela é. Presente nela, a única realidade, que é a realidade de Deus. Essa é a realidade do seu ser. Essa é a realidade de sua natureza real. Você nasceu para a felicidade. Você nasceu para o amor. Você nasceu para a ciência do seu ser, que é a verdade de Deus. Mestre, nós temos uma outra pergunta de uma inscrita aqui no canal. A Almerinda faz o seguinte comentário e pergunta: mais um vídeo para virar chaves. Mestre, então esse é o estado que Jesus chama de reino do céu? Muito obrigado. Então, nós estamos diante da realidade divina. Nós podemos dar diversos nomes para isso. Jesus chamou de o reino dos céus. Mas o nome não tem muita relevância, e qualquer ideia que nós tenhamos sobre isso é falsa. Como qualquer palavra que empreguemos para designar isso, ainda estaremos lidando com palavras, com conceitos, com ideias, com pensamentos. Assumir a verdade daquilo que é você em seu ser, realizar essa verdade aqui e agora, ir além dessa ilusão, desse sentido de separação, onde tem você e a vida, você e Deus. É disso que se trata. Agora, quanto ao nome, nós podemos chamar qualquer nome. Agora, eu tenho dado sempre alguns alertas aqui, Gilson. Um deles é esse. É fundamental nós deixarmos as conclusões, deixarmos as crenças, as ideias, os conceitos, as palavras. Talvez você diga: ah, agora eu compreendi, ah, agora eu entendi, ah, agora eu peguei. Quem é esse eu? Que entendeu, que compreendeu, que pegou isso? A realidade está fora do eu. Então não se trata de alguém que sabe, mas a verdade se revelando como sendo você em seu estado natural. Se isso está presente, os nomes não importam. As ideias, os conceitos, as conclusões, tudo isso é jogado fora, porque estamos diante desta única realidade. Esta única realidade está além da linguagem, além da fala, além dos nomes. Quando o pensamento cessa, as ideias também desaparecem. As palavras também, os conceitos também. Então, nesse momento, não existe mais alguém designando, nomeando, explicando, tirando conclusões. Ou pronto para acreditar ou desacreditar. É fundamental termos da vida uma aproximação além do pensamento, além da mente, além das ideias. Nesta aproximação, o sentido de alguém desaparece. A importância de um encontro nesse nível é que, quando isso está presente, a única realidade presente é a própria verdade. E essa verdade
é inominável, é indescritível. Uma aproximação real de nós mesmos. Quando aprendemos a olhar, a observar, a ficar cônscio de si mesmo, quando começamos a nos dar conta de nossas reações, sem interferir com elas, apenas observando, tomando ciência, estamos no real processo desse desaprender sobre nós mesmos. É isso que eu tenho chamado da verdade sobre esse aprender, sobre o autoconhecimento. Na razão em que esse sentido do eu se desfaz, algo novo assume esse espaço. E esse algo novo é de real inteligência, de real sabedoria, de real ciência da verdade. Mas não tem alguém aí. Quando a sabedoria está presente, quando a inteligência está presente, quando a verdade está presente, a realidade divina assume todo o espaço. E esse é o seu natural estado de ser. É a verdade sobre você. É a verdade sobre Deus. É a verdade sobre o outro. É a verdade sobre a vida. Em seu natural estado de ser, há esta liberdade, há esta indescritível beleza, há esta coisa inominável. Esse é o seu real encontro com a vida, no qual, nesse encontro com a vida é soberana, a realidade é soberana, Deus é soberano. Não existe você, não existe esse mim, não existe esse eu. Gratidão, gratidão, mestre. Gratidão, já fechou o nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem o desejo real e sincero em compreender essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto proporciona. São encontros online que a gente pode fazer do conforto da nossa casa. São encontros de final de semana, sábado e domingo. Existem também os encontros presenciais e os retiros, que estão localizados na cidade de Gravatá, em Pernambuco. Nesses encontros, seja no formato online ou no formato presencial, o mestre responde diretamente às nossas perguntas e, além disso, ele, por já viver nesse estado desperto de consciência, compartilha essa energia de presença nos encontros. E nesse compartilhar, a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre, e isso ajuda demais, facilita demais para a gente poder compreender a nós mesmos, para podermos ter uma visão além do que o nosso entendimento intelectual consegue alcançar. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. E mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. O livro O Caminho Infinito, capítulo Sabedorias do Caminho Infinito, mestre, o Joel, numa pequena frase, ele fala o seguinte: não busque o contato com Deus para que ele ajuste, mude ou sane o sonho. Essa questão do sonho é bem interessante. Dificilmente o ser humano